aí, estudante, tudo bem? Professor Iagnael aqui de volta, trazendo mais conteúdo jurídico para a sua carreira. Agora nós iremos já ingressar no conceito de empresário, né? Então você que já evoluiu toda a parte introdutória, finalmente já alcançou aqui o conceito de empresário, tá bom? Mas antes de a gente começar, deixa o joinha aí já nesse vídeo. Não esquece de compartilhar com os coleguinhas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ok? Enquanto vai rodando aí a nossa vinheta. Muito bem, então, estamos de volta e vamos começar aí a nossa aula de Direito Empresarial. E nós iremos tratar agora de conceito de empresário, tá bom? Então vem aqui comigo, já vamos embora para o slide, para a gente não ficar de enrolação. Vamos lá. O que nós temos aí como conceito de empresário? Bom, nós sabemos que o conceito de empresário, ele deriva do artigo 966 do Código Civil, que diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços, tá bom? Então, o que é o empresário? O empresário é exatamente isso que está descrito no artigo 966, tá? Esse é o conceito de empresário aqui no nosso direito empresarial brasileiro. Então, vamos lá. Daí a gente vai desmembrar pequenas palavras para a gente conseguir entender o que define um empresário, tá bom? Então vamos lá. Profissionalmente, a primeira palavra. O que significa profissionalmente? Significa que o empresário exerce uma atividade econômica de forma habitual, como se fosse a sua profissão, tá? Então por isso que a gente fala que ele exerce profissionalmente, porque ele exerce aquela atividade como sua profissão. Próxima palavra, atividade econômica. Atividade econômica quer dizer que o empresário exerce a atividade com um intuito lucrativo, tá bom? Óbvio, o empresário vai abrir uma empresa para ficar tomando prejuízo? Claro que não. Então ele tem o intuito de ganhar dinheiro. Próxima palavra aí, organizada. Ou seja, quer dizer que o empresário ele articula os fatores de produção. Então não é algo bagunçado assim de qualquer jeito, não. A gente tem o gerente da loja, a gente tem o responsável pela organização do estoque, né? A gente tem ali o administrador, nós temos o responsável pela entrega. Então a atividade empresarial, ela é organizada. Então o empresário é quem organiza essa atividade empresarial, tá bom? Continuando aí, produção e circulação de bens ou de serviços. Isso significa que nenhuma atividade econômica será excluída, né? Então a gente estudou lá no início sobre atos de comércio, que teve aquela confusão, o que seria atos de comércio, enfim. Então a gente traz aqui produção e circulação de bens ou de serviços e a gente começa a abranger tudo, né? Se a gente for pensar no mercado eletrônico, a gente abrange o quê? Os serviços, né? Eu estou prestando um serviço para você agora, gratuito, óbvio que é pelo YouTube, que você está assistindo aula, então abrange. Ok? Então, quer dizer que nenhuma atividade econômica ela será excluída, certo? Então agora você entendeu o que é empresário, tá? Isso é importante para você. Definimos aqui o que é empresário. Mas cabe ressaltar que o termo empresário, ele é o gênero, ok? E como sendo o gênero, nós sabemos que ele comporta espécies. E é isso que a gente vai aprender agora. Só que antes, espera aí, que eu quase esqueci de trazer uma observação para vocês, ó. Olha só o que eu trouxe de observação. Cabe ressaltar que só estará caracterizada a empresa, aqui já é uma outra informação, é empresa, tá? Eu achei isso aqui importante porque eu li lá no livro do André Ramos e eu quis trazer para vocês. Então só se caracteriza a empresa quando a produção ou circulação de bens e serviços destinar-se ao mercado e não ao consumo próprio, tá? Então, a pessoa que produz pão para consumo próprio, ele é um empresário?
Não. Mas a pessoa que produz pão e começa a vender na rua para terceiros, ele é um empresário? Sim, tá bom? Vamos pular então agora para o nosso próximo slide, que a gente vai aprender espécie de empresário. Na tela. Aqui dentro a gente vai aprender também a diferença entre empresário individual e sociedade empresária, tá bom? Isso aqui é de suma importância para você, ok? Porque você vai começar a não só a entender, mas a ter facilidade com certos termos do Código de Processo Civil, do Código Civil, que é a dissolução da personalidade jurídica, né? Um nome que parece ser um pouco difícil, mas se você aprender a diferença entre empresa individual e sociedade empresária, vai ficar muito fácil quando você for aprender isso nas nossas aulas de processo civil, certo? Então vamos aqui para o slide, espécie de empresário. Então nós sabemos que empresário é o gênero, o qual comporta duas espécies. Nós temos aí como a primeira o empresário individual, tá? Que também é considerado como pessoa física ou pessoa natural, né? Pessoa física, se você estiver aí pensando no direito tributário, e pessoa natural, se você estiver pensando no Código Civil, tá? É pra gente definir que é uma pessoa, tá? É um indivíduo. Então, esse empresário individual, ele tem características diferentes da sociedade empresária. E a sociedade empresária, ela abrange mais de uma pessoa, né? É duas ou mais pessoas que se juntam para formar uma empresa, tá? Uma sociedade empresária, ok? Então, o que nós temos de informação de suma importância para você do empresário individual? Vem aqui comigo, vamos lá. Ó. O empresário individual, ele não goza de separação patrimonial, respondendo por todos os seus bens, inclusive, olha que informação importante, inclusive os pessoais. Então ele responde pelos bens da empresa que ele tem na empresa dele. E se a empresa não for, e se os bens da empresa não for suficiente para garantir aí alguma dívida que ele tem, os bens dele também será executado, tá bom? Por conta do risco do empreendimento. Então vale a pena ser um empresário individual? Eu acredito que não, né? Bom, depende também, porque a gente tem aí uma tributação menor, mas enfim. Olhando aqui, nesse requisito, nós tiramos o quê? Que é difícil você ser um empresário individual. Porque se caso você contrai uma dívida e a sua empresa não der conta de pagar, os seus bens pessoais serão penhorados. Ok? E a sociedade empresária, ela tem um patrimônio próprio, diferente do patrimônio dos sócios, que a integram. Sendo assim, os bens particulares dos sócios, olha só, os bens particulares dos sócios, em princípio, não podem, olha só aqui, gente, ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Então, perceba o seguinte, o empresário individual, ele pode ser executado diretamente, tá? A responder pelos seus próprios bens, tá? Por quê? Porque os bens da empresa individual e do empresário, eles se misturam. Já na sociedade empresária, os bens eles são separados, tá bom? Então eu vou fazer um desenho rapidinho aqui para você. Aqui, você vai aprender isso rapidinho, olha lá. Aqui nós temos o empresário e aqui nós temos a empresa, tá? Perceba que nós temos os bens da empresa, né, empresário individual, e nós temos os bens do empresário. Então perceba que aqui os bens eles se misturam, tá bom? Fiz um desenho aqui bem facinho só para você entender, ó. Os bens eles se misturam. Então, no momento em que uma pessoa, um credor vai executar um empresário individual, ele já pode escolher a execução diretamente dos bens do empresário, tá? Então o empresário ele não tem essa garantia. Na sociedade empresária, os bens não se misturam, tá? Então a gente tem aqui os bens dos sócios e os bens da pessoa
jurídica, tá? Da PJ. Aqui os bens dos sócios. Ok? Então perceba, o credor ele tem que executar primeiramente os bens da pessoa jurídica. Para, se esses bens não for suficiente, executar os bens do sócio. Tá bom? Mas cabe ressaltar que nós temos mais duas subespécies de sociedade empresária. Olha só, nós temos a sociedade limitada e a sociedade anônima. Olha só, tá? Então você aluno que já estava falando, o professor está omitindo informação. Pronto, chegamos aí na informação que você achou que eu estava omitindo. Então a sociedade limitada e a sociedade anônima traz a seguinte regra. Nessas sociedades, o sócio se compromete a contribuir com determinada quantia para a formação do capital social. Então imagine o seguinte, nós temos 3 sócios, tá? 3 sócios. Esses 3 sócios formam um banco privado, só de exemplo aqui, tá? Uma sociedade anônima, uma SA, vai se chamar Banco Explique Direito. Pronto, Explique Direito. Cada sócio entrega 10 milhões, tá? Então esse 10 milhões, esse aqui 10 milhões e esse aqui 10 milhões. Então eles entregam esses 10 milhões cada, que vai dar 30 milhões, de garantia para que toda e qualquer dívida que esse banco Explique Direito tenha que responder futuramente, esse valor que forma o capital social, ele seja responsável por indenizar essas futuras indenizações, enfim, esses processos, essas execuções. Beleza. Continuando a leitura aí. E sua responsabilidade fica adstrita, em princípio, a esse valor. Então perceba, se eles doaram 30 milhões, a responsabilidade desse banco, ela vai até esse capital social, que é de 30 milhões. Tá? Então ele responde só até 30 milhões. Além disso, não responde mais nada. Tá? Integralizado o capital social, os bens particulares dos sócios, e é aqui que está o segredo, tá? E a chave aqui do nosso conhecimento, não podem ser executados por dívidas da sociedade, tá? Então, os sócios vão sofrer execução por dívidas futuras dessa sociedade, por execuções? É claro que não. O que vai sofrer essas execuções vai ser o capital social da empresa, tá bom? O capital social que aqui no nosso exemplo é os 30 milhões, correto? Mesmo que os bens sociais não sejam suficientes para o pagamento. Então imagina aqui, ó, nosso capital é de 30 milhões, né? E aí, esse tipo de sociedade, esse Banco Explique Direito que eu dei o exemplo, sofre uma execução de 50 milhões. É claro que o banco só vai responder até 30 milhões. Os outros 20 milhões, o juiz ele vai ali depois tentar retirar dessa empresa, através da renda mensal dessa empresa, mas não poderá invadir o patrimônio dos sócios para pegar esse restante que falta, que é os 20 milhões. Correto? Mas também cabe ressaltar para você o seguinte, que se houver uma fraude entre os credores, né? Então se esses 3 camaradas aqui estiverem ocultando patrimônio ou até eles violarem direito, eles serão obrigados sim a responder por esse excedente, né? Que aqui no nosso exemplo seria de 20 milhões. Por quê? Porque eles violaram a lei. Então, olha só o que está escrito aqui no artigo 50 do Código Civil, tá? Já peço para você abrir aí a sua apostila, se você tiver com a apostila, né? Então você está com ela em mãos, já faz a leitura, ou então abrir o seu Vademecum se você ainda não adquiriu a nossa apostila, tá? Vou fazer a leitura aqui rapidinho do artigo 50 do Código Civil. Vamos lá, leitura aqui comigo, hein? Abri aqui no site do Planalto.
Artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, mesmo se nós estivermos diante de... Deixa eu voltar lá no slide. Mesmo se nós estivermos diante de sociedade limitada e sociedade anônima, né, que traz como regra que o capital social será utilizado para execução e nada mais além disso, né, então os bens do sócio ficam fora. Se caso houver esse abuso, conforme a gente viu pelo Código Civil, artigo 50, o juiz, a requerimento de quem? Dos credores, né, ou do Ministério Público, poderá sim desconsiderar essa personalidade jurídica, que é a que a gente vai estudar no Código de Processo Civil, para que os sócios respondam por essa dívida e que os bens do sócio possam ser atingidos para suprir o pagamento. Beleza? Então, concluímos que na espécie de empresário individual, nós temos a responsabilidade direta e ilimitada, tá? Então, o empresário individual, ele responde com todos os seus bens, tá bom? É ilimitado. Então, eu tenho um carro, eu abro uma empresa, né, individual, então a pessoa vem e executa a empresa. Se a empresa não tem bens, ou então, se ele quiser já executar diretamente os meus bens, ele pode, tá? Está autorizado. A sociedade empresária, ela tem o quê? A responsabilidade subsidiária e limitada, conforme a gente já aprendeu, tá? Então, por que subsidiária? Porque primeiro a gente executa a sociedade empresarial, né, a pessoa jurídica, para depois executar os sócios, né, caso essa pessoa jurídica não tenha patrimônio suficiente. Mas nós temos como subespécies sociedade limitada e sociedade anônima, que traz a regra que eu já ensinei, que o capital social responde por tudo e não pode ultrapassar isso aqui, exceto se nós estivermos diante do artigo 50 do Código Civil, tá bom? Só mais uma última informação para a gente encerrar aqui a nossa aulinha maravilhosa. É a seguinte, perceba que quando nós tratamos de sociedade empresária, o empresário, nesse caso, é o grupo de pessoas, tá? Então, suponha-se que nós temos uma sociedade com 3 pessoas, igual aqui o exemplo. Podemos dizer que, vamos dar nome aqui aos nossos personagens, tá? Só para ficar mais claro. A gente tem João, Maria e José, tá? A gente pode dizer que numa sociedade empresária, João é empresário? A gente pode dizer que Maria é empresária? Nós podemos dizer que José é empresário? Não. Isso, exatamente isso, não. Por quê? O empresário é os 3 juntos, tá? Porque é uma sociedade empresária. Então não podemos dizer João é empresário. Não, João não é um empresário. Maria não é empresária. E José não é empresária. Empresário é o conjunto dos 3, tá bom? E a gente encerra aqui. Você coloca essa observação na sua apostila, no seu caderno. E agora eu te vejo na próxima aula para a gente continuar aí com os requisitos.